Eu nem sei como é que começa essas coisas. Oi, gente. Ela tá dormindo. Por isso que o nome do podcast é Enquanto Ela Dorme. A Por gente isso vai que o nome sempre do quê? fazer podcast. Podcast. Para, amor. O nome do podcast vai ser Enquanto Ela Dorme. Porque a gente vai gravar, em nome de Jesus, Enquanto Ela Dorme. A gente só pode produzir junto aqui em casa enquanto Laura dorme. Porque se Laura não tá dormindo, ou um trabalha, um estuda, Não, é isso. Ou Um um trabalha ou outro. O outro fica com Laura. e assim, não tem roteiro. Não. Só tem duas pessoas legais aqui. Eu A falei gente com é Carol legal? assim, Carol, a gente tem que ser bem legal. A gente tem que ser bem interessante. Ela falou, mas isso a gente já é. Por favor. Ah, não precisa fazer esforço pra isso. Hoje a gente vai começar contando sobre a gente, né? Acho que nossa história, como é que a gente se conheceu, quem a gente é, de onde a gente veio, pra onde a gente vai. A ideia também desse podcast é compartilhar um pouco do que a gente tem vivido, já viveu, enquanto ela Aprendido, dorme. né? Isso pode ser 1 hora, meia hora, 10 minutos. 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos. Talvez vire um reel esse podcast, porque a Laura pode acordar a qualquer momento. Ai, Mas ela não ai, acordou. Então, vamos lá. Enquanto isso, a gente tá aqui. Eis que era dia 25 de março de 2017. Vitória, Espírito Santo. Oxe. E eu conheci essa menina, essa mulher. Hoje uma mulher, mas era uma menina na época. Ai, ai. Dos olhos puxados e do sorriso mais lindo da face da terra. Caraca, é muito besta. Pô, a gente se conheceu em 2017. E aí, quando a gente se conheceu, a gente já tinha sido convertido ambos há pouco tempo, inclusive. E a gente conta essa história outro dia, que é muita história. A gente ficou amigo. Mas não vai ter nada de detalhe, não vou ser a mãe dos detalhes, não vai contar nem detalhezinho do Não que dá aconteceu dia tempo. 25. Dá tempo, acho que dá. Então deixa eu Valentina- contar. lá Que eu sou vem. o pai dos detalhes minimalistas, sucintos, 1.5 avançado. Eu fui convidado para compor a trilha sonora de um teatro musical, de um grupo de amigos nossos, missionários, que tinha uma CIA de teatro, né? Uma companhia de teatro, companhia de artes. E eu compus a trilha, compus a música de abertura do teatro, e eles me convidaram para, na estreia desse teatro, participar cantando, ministrando louvor. Detalhe, a minha conversão foi em 2016, em julho de 2016. Eu fui convidado mais ou menos no final de 2016 para isso, e no início de 2017 eu já estava ali cantando. Amém. Deus faz a obra na vida do cidadão. E lá, nesse dia que eu fui, tinha uma senhora que fazia parte dessa companhia de artes. Ela era a intercessora, a matriarca dessa companhia de artes. Eu descobri que ela era matriarca da cidade toda, assim, dos jovens, assim. Ela era mãe de oração. Quase isso. Um beijo, tia Vilma. A gente te ama. Aí ela apresentou a gente. Conta. Você vai contar a Então. sua versão. Tem duas versões. Tem a minha e tem a dela. Tem a versão verdadeira e a versão não tão verdadeira assim. Você tá me chamando A de minha, mentiroso. não. Falando que a sua perspectiva Não é bem verdade. diferente. É, por aí. Entendi. Não, amor, tem que ser rápido. Vamos lá. Eu fui convidada pela minha amiga pra ir naquele dia. A gente chegou mais cedo, porque a gente queria pegar lugar. A gente chegou, a Randa tava passando som. Pode expor ela assim? Quem? Pode. Tem certeza? Deve. Ai, meu Deus. Exponha. Ela vai me matar. Alô, você que está ouvindo esse podcast em todas as plataformas de áudio, nós vamos expor uma amiga nossa agora. Cara, coitada. Tudo isso a gente falaria na cara dela. Tá, beleza, a gente chegou lá e aí a gente sentou e a primeira coisa que ela falou foi: nossa, olha que rapaz bonito. E aí eu fui brigar com ela, porque assim, a gente... Parece irônico, mas não é. Ela tinha terminado o relacionamento há pouco tempo e aí eu falei: cara, a gente tá... Caraca, eu falei o nome dela. Meu Deus, não era pra ter falado o nome. Na hora eu coloco. Tá, mas a gente tá aqui pra ouvir do Senhor, sabe? Pra ter um tempo com Deus, pra aprender mais. Não Isso é pra lá na ficar... igreja, né? Isso lá na igreja. Não é pra ficar anotando se o menino que tá ali cantando é bonito, não é Com bonito, deixou de certeza. ser. Isso é o que o crente faz.
Exatamente. Mas também repara, não? Não, dá uma Pode reparadinha, reparar. mas aí no contexto fazia sentido eu dar um esbregue nela porque ela tinha acabado de terminar. E aí, tudo bem. Beleza, seguimos. E aí, na hora que ela falou isso, aquela tia Vilma que Hunter falou, ela ouviu e chamou ele, na hora, assim, no mesmo segundo. Aí eu virei pro lado e falei, fulana, pelo amor de Deus, não acredito, olha só o que você fez. Aí Hunter veio, tia Vilma tinha chamado ele, se apresentou, a gente se apresentou. Beleza, massa. E aí rolou o teatro. Eu sou desde sempre, a vida inteira apaixonada em musicais. Eu amo, 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 amo. Acho que assim, uma das coisas que eu mais amo na minha vida, porque eu amo teatro e amo música. Então assim, musical é pra mim o ápice do ápice. Então eu gostei muito, né, do musical ali, da peça, foi muito massa. E aí quando acabou, a gente ficou trocando ideia, né? Eu, essa nossa amiga, Hunter, e tia Vilma. E aí, na metade do ano, ia ter um congresso ele ia, que ia ser na igreja que eu era quando criança. E aí, tia Vilma falou assim, troca em número, não sei lá o quê. A gente trocou o número e a gente ia embora rápido, né? A gente ia embora logo. Mas aí, o pai dessa minha amiga teve um problema do nada, assim, como é que Deus faz as coisas, que ele não pôde buscar a gente. E aí, meu pai... Laura acordou. Será o fim do podcast? Oi, amor, ajeita a boquinha. Pausa pra esse momento que Hannah tá ajeitando a roupinha dela. Vamos ver se vai dar certo a gente contar aqui, pelo menos finalizar essa história com ela. Eu tava dormindo, minha gente. Fala, oi, vem cá. Enquanto ela dorme. Ela acordou, Esse é o mas a nome do gente vai podcast. tentar seguir. E aí, nesse lance de que tava tudo certo pro pai da nossa amiga, da minha amiga, pegar a gente, e ele não pôde, assim, do nada, teve um imprevisto, a gente não sabe até hoje o que aconteceu. E aí eu liguei pro meu pai tava celebrando um casamento, mas ele poderia buscar a gente só teria que esperar um pouquinho. Então, esperamos, nessa da gente esperar, a gente ficou lá mais o quê? 1 hora, por aí? Por aí? E aí a gente foi pra salinha com o pessoal que ia comer, o pessoal da companhia missionária, né, de teatro. E aí, enfim, tivemos mais contato lá. Enfim, tem que ser resumido. Não dá pra E ter aí a os gente detalhes. conversou um pouco. Carol fala que eu fiquei fazendo brincadeira. Eu super reservado, super tímido. Fez umas Fiz brincadeiras mó com o nada a cabelo ver. dela, enfim. Aí depois, tá, beleza, passou, teve o outro dia, isso foi no sábado. No domingo, a gente foi ministrar essa peça de novo. Eu cantei ali uma música na peça lá Na dentro. mesma lá, igreja. Na mesma igreja. Aí Carol já, tipo, já pegou lugar do lado do meu lugar. Não, foi não, algo pega assim. leve, pega leve. Deixa eu explicar. A gente nem ia de novo. A minha amiga, naquela noite, ela dormiu na minha casa, foi embora de manhã. E aí, à tarde, eu recebo uma ligação dela e ela falou assim, vamos de novo? Descobri que vai ter de novo. Eu falei, vamos, claro. A peça é muito legal, a gente gostou muito. E foi a peça, não foi por causa de Hunter. Aí a gente chegou lá, encontrou o Hunter. Aí, é verdade que eu sentei do lado dele, mas o que acontece? A gente chegou, sentou, e aí a Bíblia dele tava lá guardando o lugar dele enquanto ele tava passando o som e depois foi conversar com o pessoal. Aí uma pessoa ia sentar no lugar dele, ia tirar a Bíblia dele, tipo assim, e botar em outro lugar e ia sentar ali. Aí eu falei assim, tem alguém aí. E foi isso. Ok. Aí depois, resumo, ela começou a me segui seguir no ele Instagram. Eu peguei uma foto do perfil dela, enviei pro direct dela e mandei uma mensagem zoando ela. Sem interesse, assim. Sem interesse. Foi. Pior que foi. A gente ficou muito amigo. Isso era março. A gente ficou muito amigo durante muito tempo e a gente começou a namorar em outubro de 2017, no dia do aniversário de 18 anos da Carol. Um neném. Eu era. A gente se conheceu assim, pode ser que respondendo alguma pergunta, tratando de algum tema específico, a gente consiga dar mais detalhes, assim. Acho que uma coisa muito relevante falar é que a gente foi amigo por muitos meses, né? E assim, a maioria desses meses a gente não pensava em ter um relacionamento. E aí foi muito legal porque essa amizade que a gente construiu foi a base. O que você quer? A Laura. Pega ali, papai, pra ela. Presente que a gente ganhou, olha que lindo, ó. Se você
É Luarte, né? É, Se você Luarte. estiver vendo a gente aí, olha, seu presente compõe o nosso cenário de podcast. E a gente foi amigo esse tempo todo e a maioria do tempo não tinha intenção, sabe? Isso foi um diferencial muito grande. Porque a gente não ficava pensando, o que fulano vai pensar quando a gente falar sobre isso? E a gente abria o coração, a gente conversava sobre todos os tipos de tema possíveis. Discussão calvinismo versus arminianismo. Teve muito disso. Muitas horas ao telefone conversando. Teve muitas horas compartilhando principalmente sobre a Bíblia, sobre o que Deus estava falando ao nosso coração, sobre chamado, o que a gente pensava sobre a vida mesmo, sabe? E isso moldou muito nosso relacionamento no futuro. Na época a gente não tinha ideia, mas isso fez muita diferença. É muito interessante porque quando eu conheci Rander, eu não tava mesmo, e não era tempo mesmo de começar um relacionamento, porque eu tinha acabado de ser convertida. E Deus ainda estava tratando muita coisa. Eu também não tava... Sim. Eu vinha de uma vida muito louca, assim. Acho que depois eu vou contar a minha história individual aí. Eu vinha de uma vida muito louca, assim. Muito imoral, muito loucura, assim, na música. Enfim, era muito doideira, gente. Assim. Então eu falei assim, cara, eu preciso de um detox. Eu não vou me relacionar com ninguém tão cedo. Aí, beleza. Menos de um ano depois... Na verdade, um ano e pouquinho depois da minha conversão, eu comecei a namorar aquela que se tornou a minha esposa e a mãe da minha filha. E aí, assim, algo que eu gosto muito de lembrar é que Rander não foi quem mudou muitas coisas no meu coração. Eu tinha, assim, ainda muitas feridas, muitas coisas que na época que eu conheci ele precisavam ser tratadas por Deus antes que a gente começasse a namorar. E existe muito isso, tá, gente? Pessoa certa no tempo errado não é certa. É errado. É errado. E, assim, entrar num relacionamento fora do tempo pode trazer muitas feridas pro nosso coração que talvez seriam desnecessárias. E aí, nesse tempo que a gente foi amigo, Deus foi usando o Rander. Foi Deus quem fez. Ele usou o Rander. Mas quem fez foi Deus. Pra tratar muita coisa no meu coração. Meus pais são separados e eu nem pensava em casar, sabe? Eu não queria nunca, isso não era algo que passava pela minha cabeça. Casar com alguém que tem vocação chamada pastoral. Não, isso aí era outro BO. Eu falava que eu nunca ia ser esposa de pastor, nunca, assim, jurava de pé junto mesmo. Mas isso antes de ser convertida, depois Deus já tinha, tipo assim, mas eu nem pensava nisso. Tanto que quando a gente começou a namorar, você nem sabia da sua vocação. Sabia de longe, assim. Mas me enganou, tá? Eu comecei a fazer o seminário só em 2020, né? Me deu uma enganada. A gente começou a namorar em 2017. Mas, assim, e foi muito interessante como Deus foi usando... Eu tinha aquele pensamento, assim, quero ser um cantor gospel. Foi muito interessante como Deus foi usando o Rander pra quebrar muitos muros que eu tinha, sabe, ao redor do meu coração. Eu via muito isso, sabe, que parecia que meu coração tinha construído várias muralhas ao redor para me proteger e me poupar por tudo que eu já tinha visto e vivido na minha família, enfim. E foi muito interessante como a amizade com o Rander, Deus foi usando isso para ir quebrando, assim, sabe, tijolinho por tijolinho e derrubando esses muros do meu coração. E como esse podcast tem um propósito, não é à toa, gente. Vou falar bem sincero pra vocês. A gente não tem tempo de fazer isso aqui. Você vê que Laura acordou, a gente continua fazendo. A gente tá fazendo um esforço pra poder transmitir a mensagem da nossa vida comum pra gente que nós sabemos que Deus quer alcançar. E eu acho que esse episódio, né, esse episódio primeiro, assim... Muita coisa fora do lugar, muita coisa a gente nem sabe direito como é que faz isso. É a primeira vez que a gente faz. Mas assim, como eu sei que vai ter corte, vai ter alguma coisa assim, um recado especial para você, jovem, que pensa em construir uma família, um relacionamento. Seja muito amigo, seja muito amiga da pessoa que você pensa em construir um relacionamento. Sério. Isso faz muita diferença, vai permitir com que vocês se conheçam muito bem sem ter iniciado um namoro. Fez diferença na nossa vida, faz diferença na vida de outras pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer, aconselhar, conversar e testemunhar através da nossa vida, e pode fazer diferença na sua vida também.
E outra coisa que eu acho que é muito relevante falar nesse sentido... Peraí, Ticola. Outra coisa que eu acho que é muito relevante é não tenha pressa. O mundo não tá acabando. Você não precisa correr porque você precisa namorar com aquela pessoa, porque vai perder a chance. Mas aí é porque não é pra namorar mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a pressa é um ditado popular, mas ela é inimiga da perfeição, mas não só da perfeição. Que isso, menina? Vem cá. Ela é inimiga de muitas coisas boas. E aí, às vezes, você vai perder a oportunidade de ver algo bom porque você tá querendo viver aquele algo bom no tempo errado. Que isso, gente? Porque você tá querendo viver aquele algo bom no tempo errado. Para de ter pressa. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Sabe? Confie na soberania daquele que é Senhor do tempo e Senhor sobre a sua vida. É isso. E assim, busque na palavra de Deus discernimento. Tem muitas coisas, isso precisa ficar muito registrado, tem muitas coisas que várias vezes precisam ser tratadas no nosso coração antes que a gente namore. Várias vezes a gente não está pronto para um namoro antes que Deus trate essas coisas feridas no nosso coração. E aí não é que o namoro não vai dar certo, mas é que vai ser muito mais difícil do que poderia ser. A gente vive dentro do namoro vários desafios de lidar um com o outro, de ter paciência, de ter graça, de santidade principalmente. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser estabelecida no seu coração, no seu relacionamento com Deus, antes que você namore. E aí, vai com calma. O namoro que a gente acredita que deve ser um tempo especial de aprendizado, de conhecimento e de santidade, se torna um palco de pecados vivido fora do tempo. Isso é muito pesado. Há um tempo atrás eu escutei um amigo meu citando Timothy Keller, falando que ser santo é ser totalmente de Deus. E aí a gente... Isso vai ter que ficar para outro dia, né? Porque são muitos assuntos, mas... várias coisas relevantes a gente pode pensar sobre isso. A gente pode pensar sobre beijo na boca, a gente pode pensar sobre santidade, mas algo que, pensando nesse assunto que tá aí dentro de namoro também, tá dentro de uma vida que agrade a Deus e viver uma vida que é santa, e aí também dentro de várias outras coisas, né, sobre nossos corpos, é que o nosso corpo, a partir do momento que a gente reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, ele passa a não ser mais nosso. A gente não tem mais direito sobre o nosso corpo de falar, tipo assim, eu escolho o que eu faço com ele. Não, seu corpo parou de ser seu, você não vive mais pra você, você vive pra Cristo. Não é seu corpo, suas regras. Não é seu corpo, suas regras de Deus. Porque foi Deus que criou, e se você é do Senhor, você deve viver de forma a glorificá-lo com o seu corpo. E aí Romanos 12 vai falar sobre a gente se entregar como sacrifício vivo. E tem muita coisa dentro desse assunto, mas isso é muito importante. Seu corpo, ele não é seu para você fazer o que você bem entender. A partir do momento que você reconhece que Jesus é quem governa a sua vida. Não é para você sair por aí beijando qualquer boca. Não é para você sair por aí entregando seu corpo, fazendo o que você quiser com ele. Não é para sair por aí defraudando um por um no WhatsApp. Cuida disso, por favor. Porque, vamos falar que não é só nas coisas aparentes, né? Não é só a roupa que você veste ou o que você faz de forma visível. É o que está na sua mente também. Né? E virtualmente você pode fazer muita coisa e cometer muito pecado também. Mas isso é um papo para outro dia. Ficou profunda a conversa aqui. Rápido, né? Rápido demais. Pulou de A para X, assim. E no final das contas, ela que estava dormindo acordou. Acordou. E o motivo dela ter acordado é o motivo do encerramento desse podcast. E esse podcast é um oferecimento Não tem sua marca. Você pode ser um patrocinador desse podcast. É um podcast sem fins lucrativos, tá? A gente não tem fim lucrativo, a gente não ganha nada aqui. Se monetizar, se o YouTube pagar alguma coisa pra gente, amém, vai ser revertido para material e equipamento pra gente melhorar aqui. Hoje a gente grava com o celular, a gente não tem uma câmera, enfim, muita coisa precisa melhorar aqui. Ó, microfone lindo que a gente ganhou das Marias. Muito obrigado. Nossa placa de áudio aqui também a gente ganhou do Olavo, um grande amigo nosso. É isso, então muitas pessoas têm contribuído. Então já tem, esse podcast é um oferecimento de vocês que já ajudaram muito o nosso ministério aqui. E acho que vale a pena reforçar que nossa ideia com esse podcast é
compartilhar o que a gente tem aprendido com Deus no meio da nossa vida comum. Nas experiências que a gente tem vivido. Que é isso aí? Vem cá. Nas experiências que a gente tem vivido e como a gente tem podido enxergar a graça e o favor de Deus nos nossos dias comuns. Cheios de uma menininha que dorme, mas que acorda também. Graças a Deus. Né, filha? Manda um beijo pro pessoal. Beijo. Ai, meu Deus, que beijo irresistível. Fala assim, acordei, pessoal. Acordei pra estudar. E é com essa vozinha maravilhosa que a gente se despede hoje de vocês. Assim, a gente espera te ver na próxima semana. Compartilhe esse conteúdo, seja o podcast em si, sejam os cortes que vão sair. Compartilhe bastante. Abençoe outras pessoas, se isso te abençoar também. Um beijo. Manda um beijo, Laura. Fala, bye, bye.